Já pensou se tudo que você aprendeu sobre a realidade é apenas a ponta do iceberg? Se a matéria visível é só a parte mais densa de um universo que pulsa com uma energia que vai além da nossa compreensão? Este não é apenas um vídeo, é um convite para você olhar o mundo com outros olhos. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não apenas desafia as suas crenças, mas também promete que, ao final, você não será a mesma pessoa que era no início. E se eu te dissesse que há um universo oculto bem à sua volta? Algo que você não pode ver nem tocar, mas que influencia tudo na sua existência? Um mistério preservado por incontáveis anos, capaz de explicar desde seus sonhos mais bizarros até aquelas curas milagrosas que parecem impossíveis. Neste momento, embarcaremos juntos em uma jornada pelo capítulo 14 de A Gênese, obra de Allan Kardec, o pioneiro que uniu o espiritismo à ciência, à filosofia e ao mistério. O assunto? Os fluidos. Mas não é o que você imagina. Não é água, nem vento, nem nada que você possa segurar. É algo muito mais vasto, enigmático e incrivelmente fascinante. Acompanhe-me até o final, pois essa revelação transformará a sua perspectiva do mundo. Bem-vindo ao canal Visão Espírita. Imagine-se caminhando pela rua, em um dia como qualquer outro. O sol está radiante, os veículos passam e uma brisa suave toca seu rosto. Subitamente, você tem a sensação de que está sendo observado, mas não há ninguém à vista. Ou então, ao entrar em um lugar, sente um arrepio, uma energia estranha e inexplicável. Já passou por isso? Allan Kardec afirmaria que essa experiência não é fruto da sua imaginação. Ele diria que são os fluidos em ação, atuando sobre você de forma imperceptível. Mas o que são esses fluidos? Voltemos a 1868, ano em que Kardec escreveu A Gênese. Ele, um professor e um intelectual, não aceitava crer em algo sem evidências. Naquela época, era comum as pessoas presenciarem mesas que se moviam sozinhas, ouvirem vozes de além-túmulo e presenciarem curas supostamente impossíveis. Todos queriam entender. Seria isso uma ilusão ou algo genuíno? Kardec buscou respostas, e no capítulo 14, ele revela uma ideia revolucionária. Tudo isso acontece por causa dos fluidos, uma espécie de energia etérea que une o mundo material ao mundo espiritual. Mas para entender como esses fluidos operam, precisamos mergulhar na essência do próprio universo. Segundo Kardec, existe algo chamado fluido cósmico universal. Ele é como o elemento primordial do cosmos, uma substância que permeia tudo, as estrelas, a natureza, você e eu. Contudo, esse fluido não é estático. Ele se modifica, se transmuta, originando outras formas dependendo de quem o manipula. E quem o manipula? Os espíritos. Sim, os espíritos utilizam essa energia para criar coisas que nossa mente mal pode conceber. Quer descobrir como? Siga comigo, pois esta narrativa está apenas no início. Vamos imaginar um cenário. Você está em um quarto escuro, apenas com uma chama de vela. De repente, a chama começa a balançar, como se tivesse vida própria. Você escuta um som suave, como um sussurro, e sente um frio na espinha. Seria apenas o vento ou algo mais? Kardec diria que é o fluido em ação. Ele explica que os espíritos, aqueles que já se desligaram do corpo físico, usam esse fluido como um instrumento de criação. Eles o moldam através da vontade e do pensamento, criando manifestações que podemos ver, ouvir ou sentir. Um exemplo são as criações fluídicas. Um espírito pode moldar o fluido para fazer surgir uma forma, como uma silhueta ou até uma figura completa, bem diante dos seus olhos. Além disso, Kardec fala sobre a fotografia do pensamento. Se um espírito idealiza uma flor, o fluido pode se converter na imagem dessa flor. Se ele pensa em um som, você pode até ouvi-lo. Mas esses fluidos não estão apenas em narrativas de terror. Eles também têm um aspecto benéfico. Sabe quando você conhece alguém que irradia uma paz imensa só por estar perto? Ou quando entra em um templo antigo e sente uma energia diferente? Kardec afirma que isso vem dos fluidos positivos, criados por espíritos mais evoluídos.
Por outro lado, existem fluidos pesados e densos que emanam de espíritos menos iluminados. Esses podem gerar medo, cansaço ou até enfermidades. E é aqui que o tema se torna mais profundo. Será que os fluidos nos afetam constantemente sem que saibamos? Essa influência invisível se manifesta de uma forma ainda mais pessoal em algo que todos nós possuímos. Você já ouviu falar do perispírito? Se não, preste atenção, porque esta informação pode mudar a maneira como você se percebe. Kardec ensina que todos nós possuímos um corpo físico, um espírito e uma terceira parte, uma interface, o perispírito. Ele é uma espécie de invólucro etéreo que o espírito usa para se ligar ao corpo. E adivinhe do que ele é feito? Dos fluidos. Pense no perispírito como uma vestimenta de energia. Enquanto você está vivo, ele está ligado ao seu corpo, auxiliando o espírito a mover os membros, pensar e sentir. No entanto, quando você morre, o corpo físico se desintegra, mas o perispírito permanece com o espírito. Ele é leve, quase como uma bruma, e se adapta de acordo com a natureza do espírito. Se o espírito é bom e evoluído, o perispírito se torna brilhante e sutil. Se o espírito está dominado por sentimentos negativos, o perispírito fica opaco e denso. O perispírito também esclarece muitos fenômenos estranhos. Já teve um sonho tão vívido que parecia que estava acontecendo de verdade? Kardec diz que durante o sono, o perispírito se desprende parcialmente do corpo e vagueia por aí, percebendo coisas que os olhos comuns não captam. É por isso que temos sonhos enigmáticos ou a sensação de que já estivemos em um lugar desconhecido. Será que seu perispírito está saindo para passear enquanto você dorme? A compreensão dos fluidos e do perispírito nos leva a questionar como eles explicam eventos que consideramos impossíveis. Agora que você já compreende os fluidos e o perispírito, vamos à parte mais intrigante. Como eles explicam eventos que consideramos impossíveis? Kardec não queria que o espiritismo fosse uma crença cega, mas sim baseada em evidências. No capítulo 14, ele analisa fenômenos tidos como sobrenaturais e afirma: não é um milagre, é uma ciência que ainda não desvendamos. Vejamos alguns exemplos. As curas. Sabe aquelas histórias de alguém gravemente doente que do nada melhora após uma prece ou um passe? Kardec explica que isso ocorre devido aos fluidos positivos. É como se a energia fosse recarregada, restabelecendo o equilíbrio e a saúde. E as aparições? Kardec diz que é o perispírito de um espírito se manifestando para nós. Ele utiliza os fluidos para criar uma forma visível. E os objetos que se movem? Mesas que giram, portas que batem sem vento, isso também é obra dos fluidos. Os espíritos os usam para interagir com a matéria, deslocar objetos e causar ruídos. Kardec nomeou isso de manifestações físicas e presenciou esses eventos com inúmeras testemunhas. No entanto, nem tudo é serenidade e harmonia nessa história. Os fluidos também têm uma faceta sombria, e é aqui que o tema se torna mais denso. Kardec discorre sobre obsessões e possessões. Sabe quando uma pessoa muda repentinamente de humor, fica agressiva ou parece irreconhecível? Ele diz que isso pode ser resultado da influência de espíritos negativos, aqueles que não evoluíram. Esses espíritos se utilizam de fluidos densos, carregados de energia ruim, e os projetam sobre nós. No entanto, Kardec deixa claro que nosso livre-arbítrio é sempre mais poderoso. Por outro lado, ele também nos oferece esperança. Se os fluidos ruins podem nos afetar, os bons podem nos levantar. Sabe aquela sensação de alívio depois de uma conversa sincera ou quando você ora e sente um peso sendo tirado de seus ombros? Isso é o fluido positivo purificando aquilo que estava te prejudicando. Mas a influência dos fluidos vai muito além do que sentimos em nosso cotidiano. Vamos falar de algo que todos já vivenciaram: os sonhos. Você já acordou de um sonho tão real que passou o dia inteiro pensando nele? Kardec tem uma explicação para isso. Ele diz que, enquanto dormimos, o perispírito se liberta parcialmente do corpo e viaja. Às vezes ele vai ao mundo espiritual, encontra outros espíritos e percebe a realidade de outros planos.
É por isso que você sonha com pessoas que não vê há anos ou com lugares que nunca visitou. E você já ouviu falar da dupla vista? É quando alguém consegue ver algo que está acontecendo a uma grande distância, como se tivesse uma visão superpoderosa. Kardec diz que é o perispírito captando os fluidos de outro lugar e levando a imagem para a mente da pessoa. E o sonambulismo, aquele estado de caminhar enquanto dorme, é o perispírito assumindo o controle enquanto o corpo está em repouso. É fascinante pensar que temos esse poder latente, não é? Você pode estar se questionando. Tudo isso é muito interessante, mas onde estão as provas? E é exatamente aí que Kardec se destaca. Ele não queria que o espiritismo fosse apenas uma questão de fé. No capítulo 14, ele demonstra que os fluidos não foram uma invenção sua. Ele viu mesas se moverem, ouviu relatos de curas e estudou casos de aparições. Tudo com testemunhas em sessões espíritas criteriosas, como se fosse um laboratório espiritual. Ele comparou os fluidos a conceitos da ciência de sua época, como o éter, uma energia que os cientistas acreditavam preencher o espaço. Embora hoje saibamos que o éter não existe como eles pensavam, a noção dos fluidos de Kardec ainda intriga. Será que ele estava se referindo a algo que a ciência atual está apenas começando a entender, como a energia quântica ou os campos eletromagnéticos? Ninguém tem a resposta definitiva, mas a ideia de uma força invisível que conecta tudo não parece tão absurda assim. E o mais importante, Kardec afirma que os fluidos não existem apenas para que os espíritos façam truques, eles têm um propósito. Os espíritos superiores os usam para nos ajudar a evoluir e crescer, enquanto os menos evoluídos podem nos prejudicar. Portanto, o modo como vivemos, nossos pensamentos e nossas atitudes pode alterar a energia que atraímos. Pense nisso. Você está construindo seu próprio futuro agora, com a energia que está emanando para o universo. Chegamos ao final do capítulo 14, mas a história parece estar apenas começando. Kardec nos deixa com muitas reflexões. Se os fluidos existem, como podemos usá-los para melhorar nossa vida? É possível fortalecer o perispírito como se fosse um músculo espiritual? E a questão mais crucial: o que acontece quando realmente compreendemos esse universo invisível? Imagine um futuro em que a ciência valide os fluidos, onde aprendemos a curar com energia, a nos comunicar com o mundo espiritual e a viver em harmonia com esses fluxos descritos por Kardec. Pode parecer ficção científica, mas em 1868 ele já afirmava que isso é uma realidade e que é apenas uma questão de tempo até que a humanidade consiga compreender. Então, antes de partir, olhe ao seu redor, sinta o ambiente, ouça os sons e reflita sobre o que há dentro de você. Talvez os fluidos estejam aí, agora mesmo, envolvendo-o e conectando-o a algo muito maior. Talvez aquele arrepio que você sentiu no início do vídeo não tenha sido apenas imaginação, mas um sinal. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos persistem na jornada para o invisível. Você não é mais um espectador, mas um iniciado, um sobrevivente de um mundo que insiste em se resumir ao que se pode tocar. Pois a verdade é que, no momento em que a semente do invisível foi plantada, sua jornada interna começou. E ela é mais real do que qualquer caminho físico que você já trilhou. Agora pare por um instante e reflita. Se os fluidos permeiam tudo, se nossa energia conecta e transforma, o que somos nós senão campos de força ambulantes? O que é a vida moderna, com sua pressa e superficialidade, senão um véu que nos cega para o poder que reside em nossa própria essência? Se você está pronto para ir além, para carregar o peso e a glória desse novo conhecimento, há uma ação a ser tomada. Abaixo, nos comentários, escreva: "O invisível é meu mapa." Ao fazer isso, você não está apenas comentando, está afirmando seu compromisso com a busca. E se você ousar ir mais longe, se inscreva neste canal. Que sua inscrição seja um ato de consciência, um farol aceso na escuridão para que outros buscadores o encontrem. O invisível é o futuro.